Episódio patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fotopro TV, trazido até vocês pelo Grupo Fotopro e pelo Photoshop Conference. Meu nome é Alexandre Kise e na dica de Photoshop que eu vou apresentar hoje, nós vamos corrigir um problema bastante frequente relacionado à captura, que se chama distorção de lente. Em inglês, o recurso se chama Lens Correction. Então eu vou apresentar para vocês que essa distorção pode ser corrigida em duas áreas diferentes dentro do Photoshop. Eu posso pegar meus arquivos nativos ou até mesmo o arquivo que eu capturei em JPEG e processar ele pelo ACR, que é o Adobe Camera Raw. Se você trabalha com Lightroom, a mesma coisa pode ser feita, uma vez que o mecanismo de processamento presente no Lightroom e presente dentro do ACR são exatamente o mesmo. A outra alternativa qual seria? Eu trabalhar essa informação dentro do Photoshop, que é o que eu vou mostrar na segunda parte da dica. Então tá preparado? Vamos fazer a correção de lente? Beleza. Então vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Tenho a minha imagem já disponível dentro do Bridge. Como é um arquivo em DNG, com dois cliques em cima dela, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a minha imagem original. Nota, a imagem está um pouco torta, tem uma deformação de lente e tudo mais. Para que eu consiga corrigir essa deformação de lente, eu posso usar um recurso específico que está disponível nessas abas presentes do lado direito. Pode ver que eu tenho várias opções diferentes, básico, características de curva, detalhes, HSL, split toning e o que eu vou trabalhar nesse momento se chama Lens Correction. Dentro da aba de Lens Correction existem duas opções definidas aqui. Uma opção seria o Profile, onde eu vou trabalhar com um perfil previamente desenvolvido, um preset, e a segunda manual, que eu posso fazer uma interatividade, onde eu determino os valores que são mais interessantes. Nesse caso, eu vou começar trabalhando com o Profile. E quando eu habilito essa informação, você vai notar que o Photoshop já fez uma leitura, ou mesmo o ACR já fez uma leitura dos dados presentes na imagem e falou, olha, eu capturei essa imagem com uma Nikon, a lente utilizada foi uma 24-120 e esse aqui é o perfil de correção. Então o que acontece? No momento que você está fotografando, algumas informações são colocadas dentro do EXIF, que é um arquivinho que acompanha a sua imagem. O ACR nesse momento consegue fazer a leitura e ele sabe exatamente qual foi a câmera e tudo mais. O time da Adobe tem trabalhado de forma bastante insistente em desenvolver presets diferentes. Então, seja uma combinação onde você vai trabalhar com uma câmera que ela é full frame ou não tem ela é um pouco reduzido o tamanho do sensor, coisas desse tipo, trabalhando com lentes diferenciadas, ela vai fazer todas essas combinações. Então, FX, DX, não importa. Fabricantes diferentes, lentes diferentes, ele vai fazer esse preset e uma vez que você ativa, ele faz a leitura e coloca aqui. E o que é interessante, esse preset já faz um ajuste bastante legal, olha, ele tira uma deformação bastante grande dentro da imagem. Porém, em alguns momentos isso pode não ser o suficiente. O que eu faço nesse caso? Vou entrar no ajuste manual e vou falar para o aplicativo, olha, eu quero compensar um pouquinho mais a característica da distorção da lente, quero fazer a correção da rotação, já colocando um horizonte melhor para trabalhar nesse momento, talvez esse valor aqui fique mais interessante. E depois disso eu ainda posso fazer o ajuste vertical. Clico na parte vertical, olha, eu posso ajustar tanto para um lado como para o outro. Então eu estou fazendo toda essa informação de rotação, buscando que a minha imagem acabe ficando melhor. Aqui a gente pode ver um antes e um depois. Está vendo como ela já está mais confortável para ser visualizada? A única coisa que eu não vou fazer nesse processo é o que a gente chama de scale, porque se eu faço a escala por aqui para compensar as áreas que estavam faltando, em alguns momentos, de acordo com que eu faço o ajuste, olha, a parte de cima ficou muito rente ao final. Então, nesse caso, eu vou manter ela 100%, porque eu não tenho como fazer o deslocamento depois disso. Eu vou utilizar a própria ferramenta de crop, então meu primeiro ajuste já foi feito. Aqui você vê a imagem original e após o processo de enquadramento e esse ajuste de distorção. Vou selecionar a ferramenta de crop e vou falar para o aplicativo que agora eu quero começar ali na parte de cima, vou trazer basicamente até essa informação, tomando cuidado de eliminar essa parte que sobra de um lado do outro. Posso até fechar um pouquinho mais, ó, não preciso ver esse prédio colocado aqui no canto.
Agora eu tenho exatamente o enquadramento que eu preciso para a foto. Então a distorção foi feita, o enquadramento nesse momento já foi aplicado e o próximo passo qual é? Abrir a imagem no Photoshop. Clico na opção chamada Open Image e a minha imagem já está aberta. Viu como é simples? Viu como é tranquilo? Daqui a pouco eu volto com a informação de como corrigir a imagem dentro do Photoshop. Você também vai encontrar um filtro chamado Lens Correction dentro do Photoshop, o que é bastante interessante nesse momento. Porque se você tem uma imagem que já foi processada, ou você quer fazer um ajuste posterior, ou mesmo falar, não, eu quero trabalhar essa imagem dentro do Photoshop, isso também é possível. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem a minha imagem aberta. Vou entrar no menu de filtro e logo de cara vou me deparar com esse carinha chamado Lens Correction. Da mesma forma que foi feito no ACR, ele abre uma caixa de diálogo. Notem, olha, minha caixa de diálogo já foi aberta aqui nesse momento. Eu tenho como fazer o que em cima dela? Tenho como falar para ele fazer o ajuste inicial, que é o que? Ele reconhece qual foi a lente que capturou, qual foi a deformação, todo certinho. Então eu posso ver aqui ó, o antes e o depois aplicando. Tá vendo como os degraus ficaram melhores, tudo ficou mais interessante? Só que ainda não está perfeito. Vou entrar nessa opção chamada Custom e vou falar para o aplicativo, eu quero intensificar um pouquinho mais. Olha agora como eu consegui corrigir o degrau aqui na parte de baixo. Se for necessário, eu posso até ativar um grid. Esse grid serve para visualizar melhor, ou seja, para que eu tenha um parâmetro mais interessante analisando a foto. Posso colocar esse grid maior ou menor e depois corrigir o restante das informações, como por exemplo, eu quero determinar que a característica vertical ou horizontal dessa foto vai ficar um pouco diferente. Deixa eu rotacionar ela um pouquinho para cá nesse momento. Depois disso, eu tenho a parte de escala. Posso fazer com que a escala fique um pouco maior ou um pouco menor para ajustar o que eu preciso dentro da foto. Ao final, clico em OK. O que o Photoshop vai fazer? Já vai mandar essa imagem, olha, corrigida para mim. Olha a diferença do degrau antes e depois. A única coisa que acontece ainda dentro dessa imagem é que ela está um pouco escura, até pela característica que o céu está mais claro, então essa área de sombra ficou muito pesada. Como é que eu vou corrigir isso? Dentro do Photoshop eu entro no menu Image, em Ajustes, e vou usar um comando chamado Shadow e Highlight. Esse comando é um comando sensacional do Photoshop, porque ele permite que você pegue áreas de sombra, por exemplo, e deixe essas áreas mais claras, sem a necessidade de fazer a seleção, uma vez que ele é responsável por isso. Ele já consegue identificar essa área, você vai determinar qual é a extensão da área que ele vai trabalhar e depois disso qual a intensidade de correção. Só que você vai perceber o seguinte, esse comando, quando aberto pela primeira vez, vem com uma caixa de diálogo bastante simples, onde eu tenho um slide para a área de Shadows e um slide para a área de Highlights. Quando eu ativo essa opção Show More Options, ele acaba ficando muito mais completo, muito mais interessante. Então eu vou falar que agora, nas áreas de Shadows, eu tenho 3 possibilidades diferentes. Eu posso trabalhar na intensidade da correção, onde ele está entrando nas áreas escuras e deixando essas áreas mais claras, dá uma olhada aqui que ele fez lá. Posso determinar se ele vai trabalhar em mais áreas ou menos áreas pela espessura tonal, e posso ainda criar uma transição mais suave, utilizando o valor de Radius nesse momento. Então, essa seria uma alternativa bastante rica nesse momento. Legal, se eu quero trabalhar nas áreas claras, ou seja, highlights, eu posso determinar que o highlight vai trazer um pouco mais de informação. Se eu quiser enriquecer o céu, seria uma alternativa. No caso dessa imagem, eu não quero mexer nessa área. Vou deixar como está. Então, eu estou trabalhando exclusivamente nas áreas escuras. Depois disso, eu tenho uma área onde eu tenho os ajustes na parte de baixo. Posso aumentar a saturação ou não, e posso ainda melhorar a condição de contraste dentro dessa área. Olha a diferença agora. Eu tenho essa imagem e essa daqui. Está vendo como ele abriu uma quantidade de detalhes muito mais interessante?
Ao final eu clico em OK e a gente pode ver o comparativo. Então, pelo histórico, olha o que eu vou fazer. Essa foi a imagem que eu abri para vocês, essa que eu tenho agora. Vamos ampliar um pouquinho mais para a gente ver os detalhes aqui na parte de baixo. Olha a deformação toda que existia na foto, a quantidade de detalhes que eu trouxe também depois da correção. Então, eu tenho uma imagem muito mais interessante. Viu como é simples? O Photoshop tem uma série de caminhos que permitem essa flexibilidade. Eu posso fazer no ACR, eu posso fazer dentro do Photoshop. O importante é procurar a ferramenta que você mais se identifique e que naquele momento vai atender a sua necessidade de forma rápida e eficiente. Esse é o nosso objetivo, principalmente ministrando as dicas aqui no podcast, nos treinamentos que eu ministro pelo país ou mesmo consultorias. É sempre procurar uma fórmula onde a gente está trabalhando muito bem essa parte de qualidade e sem abrir mão, claro, de uma boa produtividade, certo? Vamos ver mais um exemplo rapidinho. Ó, mesma característica, uma imagem escura e ao mesmo tempo com uma distorção. O que eu vou fazer? Lens Correction. Falo para o aplicativo que eu quero fazer essa correção manual nesse momento. Ó, vou fazer esse ajuste. Vou utilizar essa ferramenta aqui no cantinho chamado Straighten, onde eu vou falar para o aplicativo. Eu quero ajustar a partir dessa área aqui. Ó. Ele já fez a correção automática da angulação. Clico em OK e minha foto já está aplicada. Para fazer a correção final, vou entrar na opção de Shadow e Highlight. Vou falar para ele que eu quero que ela fique mais clara, pegue mais áreas, transições mais suaves, mais contraste e, por sua vez, uma saturação um pouco mais forte. Olha a diferença. Parece que eu acendi uma luz dentro da igreja. Olha a quantidade de informação que eu tinha antes e a quantidade de informação que eu tenho agora presente dentro do arquivo. Vamos analisar também desde o início a deformação que existia na foto, o que eu tenho agora. Isso é muito nítido quando a gente pega essa deformação lateral. Então eu posso visualizar essa imagem o antes e agora o depois e ver que o Photoshop ajudou bastante nesse processo de correção. Tranquilo? Gostaram? Então é isso. A última dica de hoje qual que é? Quer saber mais sobre Photoshop, acompanhar o que acontece? Visite o site fotopro.com.br ou me siga pelo Twitter ou mesmo Facebook. É isso, galera. Até um próximo episódio.